Boa tarde a todas, todos, todes. Essa é a nossa sexta, na verdade, embora aqui esteja sétima, né? É a nossa sexta aula da disciplina de Direito, Sociedade, Justiça Racial. Já estamos um pouco além da metade do curso, né? Salvo engano, eu sou ruim de matemática, gente, mas já estamos, salvo engano, na segunda metade, né, do nosso itinerário. Antes de qualquer outra observação, né, a FND, como vocês devem saber, né, fará 130 anos em maio agora, e aí achei interessante destacar isso aqui na disciplina, né? A faculdade fez uma série de ações, né? Uma série de eventos que estão planejados até o fim do ano, né? Para celebrar esses 130 anos. E um dos eventos, que está sendo coordenado por mim e pela professora Júlia Franzoni, será na semana que vem, no dia 4 de maio, e terá a participação do Ney Lopes. Vai ser um evento em homenagem ao Seu Jorge, quer dizer, ele vai se iniciar com uma homenagem ao Seu Jorge, e vai ter a participação do Ney Lopes, grande historiador da cultura brasileira, sambista, cantor, compositor, figura bastante emblemática para o pensamento nacional e formado na FND, quer dizer, um dos nossos ex-alunos notórios. A gente achou interessante fazer um evento, aliás, um evento dedicado, né, aos pretos e pretas que construíram, né, o direito nacional e as escolas do direito nacional, e não podia deixar de ser um evento que valorizasse, né, a memória dessa figura que frequentemente é tão esquecida, né? A gente, em geral, lembra dos advogados bem-sucedidos, com muitas aspas aqui, né? Ou lembra dos ex-ministros que formaram na casa, mas não lembra de uma figura que é tão importante para, enfim, para a cultura brasileira, né, de forma geral, e, em específico, para a cultura afro-brasileira, né? Então, vai ser um evento com esse perfil, vai ser às 18 horas, no dia 4 de maio, dentro desse arco de celebrações dos 130 anos da Nacional. Eu vou postar nas redes sociais, né, digamos, eu vou postar em breve o folder do evento, já com link, enfim, para que vocês, enfim, quem tiver interesse, né, possa participar. Bom, a aula de hoje é sobre uma das teóricas de que eu particularmente mais gosto, e sei que a professora Júlia Franzoni também, né, que é a Patrícia Williams, dentro da teoria racial crítica. E o título da aula é um título que traduz muitos dos dilemas que a Patrícia Williams enfrenta ao longo do projeto, enfim, ao longo do trabalho dela, né, que é lutar por direitos ou lutar contra o direito. A nossa aula ela vai ser organizada, na verdade, em 5 tópicos. O primeiro é ainda sobre Angela P. Harris, né? Eu quero retomar algumas questões relacionadas a Angela Harris que a gente começou a discutir na aula anterior, né? Depois, e aí já debatendo um pouco a Patrícia Williams, a gente vai falar da ousadia a partir da cor, vou discutir um pouco o que é isso. Depois, direito, emancipa ou oprime? Essa é uma questão muito característica da Patrícia Williams, né? Terceiro, informalidade como privilégio branco, isso é um elemento que é central no trabalho dela. E, por fim, a invisibilização dos não sujeitos. É um outro tema que se repete, digamos assim, nas reflexões da Angela P. Harris. Né? Tranquilo. Da Angela P. Harris, não, da Patrícia Williams. Bom, essa moça aqui é
Enfim, essa moça aqui tem um áudio aberto, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo silenciar. Eu sempre esqueço como é que eu faço. Meu Deus. Deixa eu ver aqui. Mutei. Bom, eu vou, então, inicialmente, né, retomar algumas considerações sobre a Angela P. Harris, que a gente começou a discutir na aula passada, e, por fim, né, fechar, enfim, iniciar o debate sobre a Patricia Williams, né? Há um ponto muito interessante na filosofia da Angela Harris, que, como vocês puderam ver no nosso encontro passado, né, é a mais filosófica dentre os autores da teoria racial crítica, que é a associação que ela faz entre razão e emoção, digamos assim, ou entre compaixão e crítica, para usar o título de um artigo célebre dela, né? Ela vai desenvolver esse argumento, né? Como razão e emoção devem trabalhar de forma casada e como o direito contemporâneo tradicionalmente erra ao tentar dissociar uma coisa e outra, né? Ela vai tratar desse tema em diversos artigos, e um que me parece muito emblemático para ilustrar esse ponto é esse aqui, Compaixão e Crítica. É um artigo que ela escreveu numa palestra sobre raça e marxismo, e ela vai desenvolvendo a partir das obras de um psicanalista, que é o Anthony Paul Farley, que é esse moço da foto, né, aqui embaixo, né? Então, ela vai fazer toda uma reflexão sobre a relação entre direito e paixões, né? Entre direito e emoções, entre direito e sentimentos, e como uma teoria racial crítica que pretenda superar os grandes dilemas de uma epistemologia do norte, digamos assim, uma epistemologia branca, deve ser uma teoria capaz de articular razão e emoção. Bom, nesse texto específico, que eu acho muito interessante, da Angela P. Harris, ela vai argumentar que a filosofia pura ignora o fato de que toda ideia produz emoções. Toda teoria é, no fundo, uma prática, né? Toda teoria ela tem um efeito concreto no mundo real, né? Nenhuma teoria se dá no vácuo. Toda teoria é movida por interesses e ela move interesses também, né? Então, ela vai argumentar o seguinte: uma teoria crítica não é simplesmente um projeto conceitual, um projeto acadêmico. Uma teoria crítica é sempre uma proposta de mudança social e é uma proposta que mobiliza emoções. Não é possível produzir uma teoria que seja genuinamente crítica, que não seja, ao mesmo tempo, né, um projeto de descrição da realidade, mas também um projeto de intervenção sobre a realidade, que visa, então, provocar raiva, desconforto, ansiedade, medo, compaixão, esperança. Ela vai argumentar o seguinte: a teoria racial crítica, se deseja ser, de fato, uma teoria crítica e não uma teoria pura, digamos assim, né, precisa vir atrelada a um projeto de mudança social, e para ser um projeto de mudança social efetivo, deve ser um projeto que mova emoções, que mova paixões, que procure despertar no leitor paixões. É por isso, inclusive, que eles fazem uma defesa tão grande, como a gente viu nas nossas aulas anteriores, né, do uso de narrativas, narrativa em primeira pessoa, literatura, crônicas, né, porque existe uma compreensão de que o esforço que nós fazemos para separar o subjetivo do objetivo, as ideias, os sentimentos, a razão da emoção, isso não é um trunfo do pensamento moderno, isso é um defeito do pensamento moderno. Porque isso nos impede de perceber como toda teoria, absolutamente toda e qualquer construção de ideias e construção de conceitos, ela tem como finalidade, em algum nível, intervir sobre a realidade. E essa intervenção sobre a realidade, ela sempre desperta, vamos dizer assim, afetos, né? Ela dá como exemplo a Karl Marx, né? Eu falei que ela escreve, né, num evento sobre raça e marxismo,
Ela vai dizer, olha, se a teoria marxista ela é potente não só porque ela tem uma descrição acurada, digamos assim, do sistema capitalista, mas porque ela é capaz de revelar o sofrimento causado por esse mesmo sistema e inspirar ultraje, digamos assim, face às mentiras e contradições desse sistema. Então, ela vai dizer, olha, a potência da teoria está não só na sua dimensão, vamos dizer assim, puramente teórica ou especulativa, mas também na sua dimensão de mobilização de agenda, de mobilização de paixões. Então, ela vai dizer, olha, uma teoria racial crítica que se queira efetivamente crítica, né, e que supere, vamos dizer assim, os dilemas do formalismo jurídico, tem que ser uma teoria aberta a esses afetos, a essas paixões. Ela tem que se propor a isso. E ela, para desenvolver esse argumento, ela vai trazer alguns elementos que me parecem muito interessantes, né? Ela vai oferecer uma definição de ideologia que, para mim, é crucial. Talvez seja a melhor definição de ideologia que eu já li. Ela vai dizer, olha, toda ideologia é não só um sistema de organização de ideias, mas uma técnica de gerenciamento de emoções. Toda ideologia, comunismo, capitalismo, enfim, toda grande ideologia é uma técnica de gerenciamento de emoções. É por isso que pensar, desenvolver uma teoria que seja uma crítica às ideologias hegemônicas precisa saber desconstruir essas técnicas de gerenciamento de emoções, oferecendo, vamos dizer assim, emoções alternativas. Então, ela faz uma crítica muito grande, né, a essa pretensão de separar emoção e racionalidade dentro da filosofia moderna. Vai tentar, então, casar emoção e racionalidade, né, e ela vai argumentar o seguinte, se existe um elemento, né, que está por trás do que a gente poderia chamar de uma ideologia jurídica, ou daquela ideologia que fundamenta inconscientemente, digamos assim, né? Aquela ideologia que fundamenta as nossas teorias hegemônicas do direito, formalismo jurídico, positivismo jurídico, né? Se existe uma ideologia que está por trás, o esforço de legitimar o sistema, mostrar como o sistema funciona, digamos assim, né? Você tem, no fundo, uma tentativa de naturalizar uma distribuição particular de poder, apresentando essa distribuição particular de poder como se ela fosse inevitável, né? Como se ela fosse a única alternativa possível. Daí, então, o esforço, vamos dizer assim, né, da Angela Harris de fazer da teoria crítica, né, ou da teoria crítica da raça, da teoria racial crítica, um programa, realmente um programa, uma agenda. Eu vi. Vamos, que eu tô vendo a aula. Vamos dizer assim, opere mudanças sociais e que mobilize paixões. Oi. Tranquilo até aqui? Tem musiquinha? Não saiu. Olá, sim. Então, acho que tem alguém com o áudio ligado. Raquel, acho que é você. Desculpa, porque eu tive que entrar na rua para buscar meu irmão, foi mal. Tranquilo. Bom, gente, tranquilo até aqui? Tranquilo, professor. Era a Jennifer. Bom, Gente, desculpa o áudio ligado mais cedo, eu não vi também. Não, relaxa. Então, como eu disse, né, para Angela Harris, toda teoria jurídica crítica é, ao mesmo tempo, um projeto intelectual e um projeto emocional. E ela tem desenvolvendo um pouco essa argumentação, né, de como a ideologia vigente ela serve para naturalizar ou para cristalizar papéis, ela vai dizer que um dos grandes efeitos da tentativa das teorias formalistas, né, o formalismo jurídico, por exemplo, o normativismo kelseniano, um dos grandes efeitos que essas doutrinas produzem, né,
ao tentar separar razão e emoção, é criar um direito, vamos dizer assim, que inibe a nossa compaixão para com os demais. É um direito que ele funciona como uma forma de alienação, precisamente porque o operador do direito não se sente, vamos dizer assim, empaticamente ou afetivamente engajado naqueles dilemas que o direito enfrenta, né? Ele não se reconhece naquelas pessoas, quer dizer, as pessoas elas se tornam, né? A população ela se torna objeto do direito, mas não um outro, um igual no qual eu me reconheça, né? Então, o formalismo jurídico ele cria, né, por trás da sua aparente neutralidade, ele cria um sistema de alienação que impede que o jurista se coloque no lugar do outro e se reconheça no sofrimento do outro, né? Precisamente porque ele é treinado a sempre trabalhar a partir desse distanciamento afetivo em relação aos seus clientes, né? Com muitas aspas aqui. E mais do que isso, né? Ela vai dizer, eu não vou aprofundar isso aqui, mas que o direito ele trabalha a partir de um sistema de coisificação. Ele frequentemente atrelado a esse processo, vamos dizer assim, de alienação, ele coisifica os indivíduos, né? E é nisso que ela vai dizer que algumas categorias, como raça e gênero, que são categorias que a gente toma como universais e como não políticas, né? No fundo, elas fazem as desigualdades parecerem naturais, normais e necessárias, elas produzem esses distanciamentos. Tranquilo até aqui? Muito abstrato? Tranquilo, professor. Tranquilo. Professor, você disse que o direito, ele trabalha com esse sistema de alienação e coisificação, né? O direito. Isso, exatamente. Tá bom. Aliás, eu coloquei algumas imagens aqui, né, de como os negros, ao longo da história, frequentemente foram retratados ou representados como animais, né? E isso se atrela também ao que a Angela Rero chama de coisificação. Se eu vejo o outro não como um outro eu, né, ou não como um outro indivíduo similar a mim, mas eu vejo o outro como coisa, então isso me impede de reconhecer a dor dele como uma dor equivalente à minha, e, por conseguinte, isso facilita a opressão, no sentido de que, como é que eu vou dizer? É muito mais fácil chutar um cachorro sem nome do que um cachorro com nome. Quer dizer, é muito mais fácil torturar uma pessoa com a qual eu não me identifico ou no lugar da qual eu não sou capaz de me colocar do que uma pessoa com a qual eu efetivamente me identifico, né? Então, tanto o racismo quanto o sexismo, né, que são, em certo sentido, promovidos ou patrocinados por um pensamento neutro, distante, por aí vai, trabalham a partir dessas assimetrias. Bom, é por isso que, então, a teoria racial crítica ela funciona como uma crítica epistemológica, né? Ou como uma crítica a esse projeto de uma razão abstrata e desapaixonada. Ela vai dizer, olha, um ser humano que não sente compaixão não é um ser humano que tenha uma leitura mais objetiva da realidade. Um ser humano que não se coloca, né, afetivamente ou empaticamente no mundo que ele está analisando, não tem, por causa disso, uma visão mais objetiva ou uma visão mais precisa dos problemas que ele está enfrentando. Muito pelo contrário, né? É uma visão que é alienante. Isso é um ponto que ela repisa. Sendo uma autora não só muito reconhecida dentro da luta antirracista e da luta antissexista, mas também da luta antiespecista, uma autora, então, muito focada também no tema do direito dos animais, né, e como nós, frequentemente, usamos esse mesmo dispositivo de coisificação para negar, vamos dizer assim, a gente utiliza esse mesmo instrumento de coisificação para submeter os animais a situações de espoliação e de violência e justificar essa violência para nós mesmos, né? Não nos reconhecer no sofrimento que a gente causa a outras espécies.
A Angela Harris, ela vai fazer uma crítica ao marxismo tradicional, o marxismo hegemônico, que da perspectiva dela era ainda muito centrado em um projeto humanista, stricto sensu, ou seja, um projeto focado na espécie humana em si e na capacidade da espécie humana de transformar a natureza. É um projeto, então, ainda de domínio tecnocientífico sobre o mundo. Para Angela Harris, uma teoria crítica hoje precisa ultrapassar o humanismo e precisa ser uma teoria focada em um trabalho de solidariedade, de produção de compaixão por todas as criaturas vivas, né? Não só para com outros seres humanos. Né? Bom... A Fernanda comentou, né? Amei. Você gostou? Sim. A questão do especismo achei bem legal também. Ela é uma autora muito interessante por causa disso. Assim. Eu vou entrar um pouco mais nessa questão da coisificação, mas ela tem vários textos sobre direito dos animais e sempre com base nisso. Ela vai dizer, olha, todo esforço para fazer uma leitura desencantada, vamos dizer assim, uma leitura desapaixonada, uma leitura distanciada do mundo, é um esforço coisificador, é um esforço no qual eu reduzo seres, né, que têm vida, que têm enfim, sentimentos, emoções, eu reduzo esses seres a objetos. E isso faz com que eu sempre estabeleça um limiar, né, entre aquilo que é dotado de alguma dignidade, de algum valor, e aquilo que não é. Né? Aquilo que é fim em si mesmo e aquilo que é instrumentalizável. E, professor, isso ela também faz essa relação com os corpos negros, né? Do tipo, há essa coisificação, isso que você está falando, né? Que há essa coisificação também dos corpos negros, enfim. Exato. Tá. Exatamente. E veja, isso volta a uma questão que a gente estava debatendo lá atrás, mas aí dentro de um nível macro. Né? Para ela, essas lutas elas são sempre interconectadas. A luta antifeminista, a luta antirracista e a luta antiespecista são, para Angela Harris, lutas que se conjugam e precisam trabalhar juntas, precisamente porque são sempre lutas contra a coisificação, ou lutas contra um projeto de redução do sujeito, redução do outro a objeto. Quer dizer, redução do Muito outro nada. E aí do outro ser vivo a coisa. E é justamente essa coisificação, assim, como mecanismo de domínio, né? Então, assim, para o sistema atual, para o sistema capitalista atual, é interessante ter os animais, enfim, os animais de gado, enfim, galinhas, e os corpos negros, durante muitos anos, como coisas, não é? E as mulheres como coisas. É interessante para o capitalismo, isso nutre ele na forma que ele se estabelece hoje. Exatamente. Perfeito. Exatamente. Aliás, dialogando muito com Foucault e Derrida, e também com a filosofia decolonial, mas, em certo sentido, dando um passo além nessa discussão, né? A Angela Harris vai dizer o seguinte: toda definição de humano é política. Vocês lembram que eu falei que ela tem uma leitura que é violentamente anti-essencialista? Ela não acredita que nada possui uma essência. Quer dizer, não existe a essência da mulher, a essência do negro, não existe a essência do ser humano. Toda definição de algo é uma definição construída politicamente. Quer dizer, sei lá, um exercício puramente especulativo. Né? Quando termina na evolução humana o Homo sapiens neanderthalis e onde começa o Homo sapiens sapiens? Quer dizer, existe um marco definitivo que distingue a espécie humana de outras espécies que a gente vai dizer, não, daqui em diante, quer dizer, a partir daqui a gente tem seres humanos, antes disso a gente tem outra qualquer espécie de hominídeo. E no futuro, quer dizer, será que a gente ainda não está caminhando em direção a uma outra espécie de hominídeo que não é humana? Quando é que vai ser o marco? Quer dizer, não, aqui a espécie humana acaba e aqui começa uma outra espécie, vamos dizer assim, transhumana. Eu vou dizer, olha, a definição do que é a espécie humana, vamos dizer assim, né, do que é humano, é uma definição política, e ela serve, e mais, é uma definição política que varia ao longo do tempo.
o racismo é o grande exemplo, né? Durante séculos e séculos, a humanidade dos negros foi negada, né? Quer dizer, havia um sistema no qual, tudo bem, o direito vale para todos os seres humanos. Mas os escravizados negros, não, esses não são humanos, eles são outra coisa. Esse esforço de definir onde começa o humano, onde termina o humano, é, no fundo, uma distinção política que cria uma fronteira entre violência legítima e violência ilegítima. O mundo no qual tudo é permitido e o mundo governado por regras, normas, ética, né? Eu não vou entrar aqui na discussão sobre produção industrial de comida que ela faz, mas eu coloquei aqui embaixo. Mas é um ponto que ela retoma com alguma sistematicidade no trabalho dela. Vai dizer, olha, nós tradicionalmente criamos estratégias para desumanizar grupos com o fim de legitimar determinadas formas de violência sobre esses mesmos grupos. O racismo ele é uma estratégia muito característica de desumanização ou de coisificação, assim como o sexismo. Quer dizer, agora tudo bem, vivemos numa sociedade onde todos, a princípio, são reconhecidos como humanos, mas alguns são mais humanos do que outros, né? Então, o paradigma de humanidade segue sendo o homem branco, heterossexual, sem deficiência, e todos os demais são humanidades mais ou menos defeituosas, né? Humanidades não plenamente realizadas. E por isso é possível escalonar a dignidade de cada um deles, vamos dizer assim, o valor conferido a cada um deles, e dentro desse sistema, então, reconhecer determinadas violências como legítimas ou ilegítimas, né? Há várias pesquisas empíricas, inclusive, né, mostrando como, dentro do imaginário branco, os negros sentiriam menos dor do que os brancos. Já ouviram falar disso? Quer dizer... Pode repetir? Não, você tem toda uma construção ideológica, né? Segundo o qual a dor física mesmo sofrida por uma pessoa negra seria menor do que a dor física sofrida por uma pessoa branca. Isso pode parecer uma discussão muito abstrata, mas isso tem um impacto muito concreto. Sei lá, o tipo de medicamento dado a uma mulher em dores de parto branca e uma mulher em dores de parto negra será diferente, porque o médico branco vai pressupor que a dor sofrida pela mulher negra sempre será em nível menor do que a dor sofrida pela mulher branca. Isso é uma estratégia de desumanização que ocorre, quer dizer, qualquer pessoa que trabalha aqui com vamos dizer assim, direito à saúde, com o sistema hospitalar, né, fatalmente terá discutido isso, né, terá esbarrado nessas questões. Quer dizer, essas estratégias de desumanização, tudo bem, aqui a gente está pensando dentro realmente de um nível ultra filosófico, ultra abstrato, mas elas têm uma dimensão de concretude muito real, no sentido de eu nego a humanidade do outro até o ponto que eu não reconheço que a dor dele seja real. Professor, eu vi até um caso no Instagram que teve um homem preto que ele acabou morrendo na fila de espera por Covid, porque disseram que ele era mais forte do que as outras pessoas que estavam esperando. Então, deixaram ele esperando e foram dando prioridade a outras pessoas. Sim, com a justificativa de que ele era mais forte. É sim. muito isso que o que está conversando, né? Falar que tem essa visão de que a pessoa preta é mais forte, ela aguenta mais dores, né? Exato. Quer dizer, como se... Isso também acaba sendo usado como justificativa desse determinismo do tipo trabalhos mais manuais, braçais, relacionados a pessoas negras e trabalhos que exigem o intelecto, enfim, relacionado a pessoas brancas. É uma justificativa também para perpetuar esse determinismo, né? Sim, exatamente. É como se as dores e os dramas, né, tanto psíquicos quanto físicos da pessoa negra, eles fossem menos reais, eles tivessem uma densidade menor, né? É muito curioso, por exemplo, se a gente pega, sei lá, o próprio cinema hollywoodiano, né? Muito raro que haja
grandes dramas focados no tipo de dor e violência sofrido pelos pretos, né? Quando eles tratam de racismo, por exemplo, de escravidão, em geral é sob uma ótica branca, né? Bom, mas enfim, a Samira até comentou, né? Aquela frase absurda, direitos humanos para humanos direitos. Né? A Jennifer, você aguenta, você tem sangue de preto. Exato, exato. Tranquilo. Tranquilo, professor. Ela tem algumas discussões que eu pensei em aprofundar, mas eu acho que é melhor a gente correr, porque, do contrário, não vamos conseguir chegar a Patrícia Williams, propriamente, né, que é o objeto da aula. Mas há um ponto que eu acho que é interessante também, só para encerrar essa discussão sobre direito e coisificação, que é como, a partir do momento em que eu não reconheço outro sujeito, outro ser vivo, como dotado de dignidade, né, eu entendo que é aceitável fazer qualquer coisa a ele. Né? E essa dinâmica do racismo, né? Se eu desumanizo o outro, eu entendo que é aceitável fazer qualquer coisa a uma pessoa que é menos que uma pessoa. E ela, inclusive, vai debater, como o direito ocidental inteiro, né, desde a Roma Antiga, né, ele trabalha sempre a partir de uma diferenciação entre pessoa e coisa. Vocês pegam, por exemplo, as institutas do Justiniano, né, a grande separação que principia, né, ou inicia as institutas é justamente essa, né, entre aquilo que tem um estatuto de pessoa e aquilo que tem um estatuto de coisa. No caso, os escravos tinham um estatuto de coisa, né, nas institutas. Bom, mas o que é importante aqui? Ela vai dizer, olha, existe uma economia emocional da supremacia branca, uma economia emocional que legitima a supremacia branca, e que vai dizer, no fundo, que os não brancos eles são corpos indisciplinados, animalescos, dominados pela sexualidade, pela brutalidade sem freios, né? E isso serviria como uma desculpa para que esses mesmos corpos fossem subjugados dentro de uma dinâmica realmente de violência. Né? E aí ela tem uma frase que eu acho muito emblemática nesse artigo, né, no Compassion and Critique. A raça emergiu, em parte, quer dizer, a raça, o conceito de raça, né, a ideia de raça, emergiu, em parte, como uma desculpa para a violenta apropriação euro-americana dos meios de produção agrícola de massa no Novo Mundo, a terra indígena e o labor africano. E ela surge como uma desculpa para isso, precisamente porque ela estabelece essas gradações de humanidade. Ela vai dizer que alguns grupos são mais humanos do que outros, e, por conseguinte, tem o direito de espoliar, enfim, das suas terras, das suas propriedades, e por aí vai. Professor, diga. A projeção freudiana seria o quê? Bom, eu faço toda uma discussão com a psicanálise, mas acho realmente que seria muito doloroso para destrinchar, vamos dizer assim, os meandros filosóficos que ela vai tentar mostrar isso. De como existe um certo prazer sádico no racismo, enfim, nessa coisificação do outro, literalmente, né, nessa redução do outro ao objeto de fetiche. Então ela vai manejar algumas categorias freudianas, ou mais precisamente, né, algumas categorias daquela tradição que a gente chama de freudo-marxista. Por que freudo-marxista? Porque casa Freud e Marx, né, ou casa a tradição psicanalítica com a tradição do materialismo histórico. Ela vai tentar articular essas duas tradições para fazer uma análise do racismo. Mas eu acho que a gente vai traduzir um artigo dela para o dossiê da Direito e Praxis. A Jennifer e a Raquel, inclusive, estão trabalhando bastante nesse dossiê. Né? Tá em processo de tradução um artigo dela que traz um pouco essas questões. Devo encaminhar lá no grupo quando sair, porque eu acho mais fácil. Alguns elementos que eles podem... Porque realmente a gente acaba se estendendo muito. É uma autora que eu gosto muito. Acho que ela tem um pensamento que é realmente muito sofisticado e cheio de meandros, digamos assim.
inclusive com essas pontes filosóficas, com várias tradições distintas. Mas eu acho que eu vou tentar encerrar a análise da Angela Harris aqui, porque, do contrário, a gente vai acabar passando mais uma aula inteira só com ela. Tranquilo? Tá ótimo. Tranquilaço. Depois eu vou dar uma olhadinha. Eu recomendo. Assim, Obrigada, professor. É uma autora muito interessante. Tanto os textos dela sobre feminismo, os textos dela sobre a luta antirracista, quanto os artigos debatendo o especismo. Todos eles têm uma base jus-filosófica que é muito sofisticada. Não é à toa que ela seja, né, a autora do artigo em língua inglesa mais citado da história da Academia Norte-Americana, né? Mas é uma autora difícil em muitos sentidos, até pelo fato de ela ter um repertório de conceitos, de categorias, que ele é muito amplo. E agora a gente já passa para uma autora mais simples, eu diria, né, mais palatável, cujo trabalho eu também gosto muito, que é a Patricia Williams. Patricia Williams, essa senhora que nasceu em 1951, é advogada, doutora em Direito por Harvard, né, ex-professora de Direito Comercial na Columbia University. Hoje ela é diretora de Direito, Tecnologia e Ética da Northeastern University. E ela também é colunista no site The Nation. Aliás, para quem lê em inglês, eu recomendo as colunas dela, que são colunas que tratam várias questões, vários ramos do direito, direito comercial, direito tributário, direito, enfim, de família, a partir de um horizonte racializado. E aqui, primeiro, né, antes de mais nada, eu acho essa mulher a cara da riqueza. A cara da riqueza. Olhem para ela, ela é muito fina. Se vocês puderem assistir alguma palestra dela, vocês verão que realmente, enfim, cheira a gente rica. E uma outra questão, o fato de ela trabalhar várias dimensões do direito, direito à saúde, direito civil, direito tributário, direito comercial, direito financeiro, várias questões do direito, a partir de um foco racializado, é interessante porque mostra o seguinte: o propósito da teoria racial crítica não era simplesmente fornecer um novo ramo do direito ao lado dos demais ramos do direito. Era oferecer uma ótica, uma chave de leitura, uma chave hermenêutica, né, digamos assim, a partir da qual eu possa ler o sistema jurídico como um todo. Nossa, mas que coisa abstrata. Vejam só, imaginem o seguinte, frequentemente a gente tem debatido, né, nos últimos anos, a necessidade de trazer a questão do racismo para as escolas do direito. Mas, tradicionalmente, o que as pessoas imaginam que seja isso? Aumentar a proporção de professores negros nas universidades, que, sem sombra de dúvida, é essencial. E 2, criar disciplinas do tipo direito e racismo, direito e relações raciais, que também é absolutamente necessário, né? Mas há um terceiro movimento que ele é essencial e que a teoria racial crítica sempre teve em mente. Que movimento é esse? É reconhecer que, se o racismo é estruturante na nossa sociedade, se o racismo ele define a maneira como a nossa sociedade ela se organiza, então o racismo ele está presente em tudo. Eu não quero simplesmente que a gente debata direito e relações raciais quando fala de sistema prisional, ou quando fala de seletividade penal. A gente precisa entender que o tipo de política tributária, por exemplo, que o Brasil adota, que é uma política que privilegia o consumo, né, e acaba privilegia os impostos sobre o consumo, né, sobretudo sobre o consumo de produtos essenciais, né, e por outro lado, né, deixa de taxar, sei lá, iate. O fato de nós vivermos nesse sistema tributário, isso parte de uma escolha que não é uma escolha técnica, é uma escolha ideológica e que tem uma dimensão racista enorme.
Eu quero que a gente entenda que as políticas de distribuição, quando a gente vai discutir direito à saúde, as políticas de distribuição do SUS, por exemplo, o debate sobre distribuição de respiradores, quem deve receber respirador e quem não é um debate exclusivamente técnico, é um debate ideológico que também é atravessado por racismo. Então, não se trata de criar pequenos bolsões, né, pequenas disciplinas para se debater racismo no curso e deixar que as demais disciplinas do curso de Direito sigam funcionando como sempre funcionaram. É preciso entender como essas disciplinas também se estruturam sob uma ótica que é racializada. Então, é por isso que a gente precisa começar a se cobrar, né, no sentido de, ora, será que a análise que o meu professor de direito de família está fazendo, né, de sucessões ou de divórcio, é uma análise que leva em consideração raça e gênero como elementos que são estruturantes do direito? Porque se a análise que ele está fazendo não leva esses elementos em consideração, desculpa, mas é uma análise pobre. É uma análise que fecha os olhos para elementos que eles são óbvios. Vocês percebem? Sim, sim. A Raquel comentou, né? Ela é uma lady, é uma classuda, né? Não, ela é muito chique. Assim, enfim, esse povo de comercial, né? Sabe quem é disso? Bom, Professor, mas... Oi, diga. o senhor saberia o nome do texto ou de onde ela colocou o artigo que discute justamente essa questão racial com o tributário? Pois eu já notei artigos, está começando agora até um movimento no tributário de questionar a tributação e a questão do feminismo, que eles chamam muitas vezes do tributo rosa. Mas o racial eu vejo que é um assunto pouquíssimo falado aqui no Brasil, pelo menos. O senhor saberia algum texto a mais dela que fale sobre essa questão? Nossa, não sei. Eu acho que vale a pena dar uma folheada, vamos dizer assim, ou dar uma zapeada no Twitter dela, né? O Mad Law Professor, né? Eu acho genial esse título, né? A professora de Direito Louca. Porque tem vários textos dela sobre realmente vários temas. Ela faz análise de conjuntura, vamos dizer assim, né, do direito americano quase que semanalmente, assim, com alguma regularidade. Eu já vi, assim, en passant, coisas dela discutindo questão tributária, questão também relacionada ao consumidor. Mas não saberia te dizer, tipo, vá nesse artigo específico, porque eu sei que ela trabalha sobre isso lá. Não, sem problemas. Eu vou dar uma olhada assim, eu procuro aqui até no próprio site dela deve colocar alguns artigos dela. Sim, Muito sim, obrigado, sim. professor. Tranquilo, tuas horas. Bom, um outro ponto que ou melhor, né, atrelado a isso, né, as reflexões dela, elas frequentemente, né, tangenciam essas questões sobre a relação entre raça, direitos civis, contratos e propriedade. Vejam, é uma professora que tem uma trajetória na discussão sobre direitos civis, na discussão sobre direito civil, que é grande, com uma especificidade, digamos assim, né? E que, assim como o Richard Delgado, assim como o Derek Bell, como a Angela Harris, né? Ela vai desenvolver as teorizações dela a partir das suas experiências pessoais, daquilo que a gente vem chamando de voz da cor, né? Ou de um esforço de desconstrução da ideia de neutralidade jurídica. A Bell Hooks chama o trabalho da Patricia Williams de ousadia a partir da dor. Aliás, eu acho que casaria muito bem, inclusive, com a ideia de dororidade, né, da Vilma Piedade. Porque é realmente um trabalho que faz dessas experiências de vulnerabilidade, dessas experiências de opressão dentro do direito, em vários ramos do direito, uma chave importante para eu avaliar aquele sistema jurídico, aquele conjunto de normas como um todo. Então, ela é muito sensível a essas questões, né? Repito, como é que eu vou pensar direito de propriedade sem levar em consideração a dimensão do gênero e a dimensão de raça?
como é que eu vou levar em consideração, aliás, uma observação, né? Ontem, eu estava discutindo com um juiz sobre uma aula, um curso que eu vou dar na Emerge, especificamente sobre teoria racial crítica, né? E eu falei com esse juiz, um cara muito progressista, inclusive, eu falei com esse juiz, olha, para mim não tem nada mais racista do que o fato de que os nossos civilistas gastam tanto tempo discutindo aquisição por aluvião e não gastam nada discutindo sobre direito de laje. Ele me respondeu, olha, você tem toda a razão, mas eu vou te dizer uma coisa, eu sou a única pessoa que eu conheço que já teve problemas com aquisição por aluvião. Quer dizer, que ele tem, de fato, uma fazenda e houve, enfim, o deslocamento de uma ilha, de uma fazenda para outra. Eu dizia que eu nunca tinha conhecido alguém que tivesse enfrentado esse problema. Agora eu conheço uma pessoa que realmente sofreu em algum momento um problema relacionado à aquisição por aluvião. Mas deixa para lá. Bom, eu adoro essa charge, mas eu não vou debater ela também não, né? O Bolsonaro vendo uma pintura do Debré e dizendo, né, situação lamentável, se ele for notificado pela justiça, pode até perder a rede. Bom, acho que a imagem ela é autoevidente, né? Bom, aqui a gente entra no segundo ponto, que é caro à filosofia da Patricia Williams, né? A teoria da Patricia Williams, que é essa questão, será que o direito ele emancipa ou ele oprime? O trabalho da Patricia Williams ele é atravessado por essa pergunta, quer dizer, sobre as potencialidades e os limites do uso da linguagem dos direitos na mobilização social. Então, ela vai se perguntar, né? O direito ele amplia ou refreia as conquistas sociais? Por quê? A gente já disse isso nas nossas aulas anteriores, né? Mas a visão tradicional dos critical legal studies, quer dizer, da tradição crítica, da tradição crítica do direito norte-americana, ela partia dos seguintes pressupostos, né? O direito ele é manipulável e negociável. O direito ele reforça estruturas de dominação e o direito é um instrumento alienante. E que, no fundo, o direito tira a energia vital dos movimentos sociais. Quer dizer, o direito ele sempre será um reflexo do Estado burguês e sempre será, por conseguinte, um inimigo dos grupos vulneráveis. Essa era a perspectiva, vamos dizer assim, da velha guarda da teoria crítica norte-americana, né? Mas a Patricia Williams, né, ela vai tentar construir uma crítica a essa crítica e tentar indicar a importância do direito como um instrumento de empoderamento e de emancipação precisamente desses grupos vulneráveis. Bom, se a gente pega uma leitura, vamos dizer assim, marxista ortodoxa, ultra ortodoxa, né, vamos dizer assim, que talvez não seja sequer a leitura do próprio Marx, diga-se de passagem, né, mas o direito e o Estado eles são sempre interpretados como ferramentas de dominação de classes a serem extirpadas. E isso cria, sobretudo, vamos dizer, isso cria nos Estados Unidos na década de 60 e 70, perdão, nas décadas de 50 e 60, né, algumas dificuldades. Como assim algumas dificuldades? Você tem um movimento negro, sei lá, você tem um movimento negro norte-americano pleiteando o direito a entrar em escolas públicas, em escolas mistas, não em escolas segregadas. Você tem um movimento negro norte-americano pleiteando o direito a votar. Você tem um movimento negro norte-americano pleiteando o direito a casar, quer dizer, a poder casar em relações interraciais. E, por outro lado, você tem uma tradição crítica da velha guarda que vai dizer que todas essas lutas são lutas burguesas, que são lutas inúteis. Não, para que você está lutando pelo direito de votar se o Estado ele é permanentemente corrompido e corrompível? Para que você está lutando pelo direito de ser eleito se as estruturas institucionais de poder são sempre um instrumento de privilégio burguês, um instrumento de manutenção de um sistema de dominação de classe e, por conseguinte,
essa luta em si é inútil. Para que você está lutando pelo direito a casamentos interraciais? Eu penso, por exemplo, em um caso célebre norte-americano, que é o caso Loving, né? Tem até um filme sobre isso. Para que você está lutando pelo direito ao casamento interracial se o casamento é uma instituição burguesa falida, o símbolo de um sistema patrimonial tradicionalista? Aí veja, você tem um grupo ultra vulnerável, um grupo ultra espoliado, que está lutando pelo reconhecimento de direitos, porque funciona como uma espécie de reconhecimento de algum nível de dignidade, e você vai ter uma velha guarda de homens brancos, de classe média alta, progressistas, que vai minimizar essas lutas ao argumento de que, na verdade, aquilo pelo qual eles estão lutando não é real. É claro que eu tô pegando bastante pesado assim, nas cores, né? Seguramente os meus colegas mais afeitos à velha guarda dessa tradição vão colocar uma série de nuances aqui, mas esse é um embate que, na década de 50 e 60, é muito real para o movimento negro. No sentido de que nem todos os setores da esquerda, naquele momento, entendiam como consistentes, ou entendiam como legítimas, as reivindicações por direitos civis. Porque eles entendiam que essas reivindicações eram reivindicações de uma pauta puramente burguesa, ou de uma pauta puramente liberal. E que não, para que vocês estão gastando energia lutando pelo direito de votar, se a gente deve combater o próprio sistema representativo? Percebem a questão? Alguém? Olá? Sim. Muito chocante? Querem me bater? Sim, professor, dá para anotar. É só um tópico preciso aqui. Não, vocês veem que é uma questão bastante delicada, né, digamos assim, dentro dessas discussões. Né? A Laurinha até comentou, né, acho muita falta de tato dos tradicionalistas. Sim, e veja, muitos desses autores, porque você tem, sei lá, eu coloquei aqui uma foto do Boaventura de Souza Santos, né, porque muitos desses autores eles vão fazer uma contraposição entre as formas de organização paraestatais, digamos assim, ou anti-estatais dos grupos vulneráveis, quer dizer, a maneira como as pessoas se auto-organizam, se autogerem, digamos assim, né? Sem recorrer ao Estado, sem recorrer ao direito. Muitos desses autores vão dizer, olha, o povo não precisa da tutela ou da proteção do Estado. O povo não precisa recorrer aos direitos garantidos pelo poder público, garantidos pelo Estado. O povo não precisa votar. Por que o povo não precisa votar? Porque o povo já cria as suas próprias formas cotidianas de relação social que independem, digamos assim, dos instrumentos estatais. Mesmo aqueles autores que seguiram essa linha de uma forma mais radical, e aqui eu estou pensando, por exemplo, né, no Boaventura de Souza Santos com o Lawful Pressed, e também no Roberto Lira Filho, né, com o Direito Achado na Rua, mesmo esses autores, eles vão revisar alguns desses pressupostos com o tempo, né? O Boaventura de Souza Santos ele tem um artigo chamado Poderá o Direito Ser Emancipatório, está publicado no livro Pelas Mãos de Alice, em que ele vai rediscutir isso. Ele vai dizer, olha, nem toda forma de relação social espontânea, né, fora do Estado, é empoderadora, há formas muito opressoras, inclusive, né, na nossa vida cotidiana, que eu digo as milícias, e, ao mesmo tempo, nem todo direito estatal é necessariamente opressor. Quer dizer, é possível fazer, é possível encontrar no direito produzido, vamos dizer assim, nas nossas assembleias legislativas e nos nossos tribunais, marcas das nossas lutas sociais também. Quer dizer, então o direito ele não é simplesmente o direito estatal, né, no caso, ele não é simplesmente um vetor vertical de imposição de um privilégio burguês
para um povo bestializado, né, para um povo apático. As lutas mobilizadas pelo povo nas bases também se refletem na nossa estrutura jurídica. E isso é preciso levar em consideração isso também, né? As conquistas liberais não são simplesmente conquistas burguesas. Muitas conquistas liberais são conquistas que vêm dos grupos oprimidos e dos grupos vulnerabilizados. Então não faz sentido minimizar o sistema jurídico como um todo, né? Sem levar em consideração como o nosso direito ele é, sim, ao mesmo tempo, né, um instrumento frequentemente instrumentalizado nas mãos das elites como uma forma de subalternação e como uma forma de violência, mas ele é também marcado por conquistas, né, conquistas ainda que pontuais e graduais, né, mas por conquistas das lutas sociais, que ficam registradas no ordenamento jurídico. Muito abstrato? Não, professor, acho que tá tranquilo. Deu para entender, professor? Não, professor, eu tô de boa. O João comentou, né? Realmente me surpreendi com essa visão reformista do CRP. Esperava algo voltado para a desobediência civil. E a Laura comentou, né? Não é como se a Revolução Marxista fosse ocorrer de imediato. Ainda é necessário lutar por direitos e ganhar dignidade, status quo burguês. Só uma observação aqui. O Derek Bell, ele tem uma observação que eu acho muito interessante. Ele vai dizer, olha, como é que eu vou dizer? Ele vai comentar, olha, em termos de conquistas imediatas, de conquistas do dia a dia, há vários pontos da agenda liberal que se aproximam da agenda crítica revolucionária. O que muda é o fim, o que muda é a nossa pauta de longo prazo, não de médio prazo. Ele vai dizer, por exemplo, olha, tanto eu, né, Derek Bell, é um exemplo, salvo engano, eu já até dei esse exemplo aqui, mas ele vai dizer, olha, tanto eu, Derek Bell, quanto um jurista liberal progressista, estamos lutando para acabar com o assédio sexual no trabalho. A grande diferença entre eu, Derek Bell, e um jurista liberal progressista é que o jurista liberal progressista acha que que basta criar normas, né, coibindo o assédio sexual para que eu tenha uma sociedade marcada pela igualdade formal e pelo acesso a todos. Eu vou dizer, não, a minha pauta, eu, Derek Bell, enquanto um teórico crítico, é uma pauta que passa necessariamente por uma mudança cultural, né? Envolve, inclusive, desconstruir a associação que nós geralmente fazemos, né, entre corpo e mercadoria, em que eu vejo o corpo da minha funcionária, ou da minha subalterna, ou do meu funcionário, ou do meu subalterno, como uma mercadoria, ou como um produto, sujeito à negociação, né, e sujeito a uma espécie de dominação, e que isso está por trás de uma cultura que é, enfim, uma cultura do estupro, uma cultura patriarcal, e por aí vai. Então, eu vou dizer, olha, isso não significa jogar na latrina a luta por direitos. Só implica trabalhar a partir de uma agenda que ela pense em médio, curto, médio e longo prazo, né? Quer dizer, ela case esses três momentos, né? E ela tem a sensibilidade para isso, para conseguir manejar esses momentos. Alguém ia perguntar? Eu ia fazer uma pergunta, professor. Manda. Era justamente sobre o Derek Bell, porque durante a aula dele você comentou como se os ganhos fossem, na verdade, temporários, né? Como se fosse um ganho temporário até como se fosse as estruturas de dominação se reajustassem ao novo formato, algo nesse sentido. E agora eu não tenho certeza da autora que estava falando agora, se era a própria Angela Harris ou era outro autor que falava com uma dimensão mais progressiva, né, desses ganhos, como se fosse paulatinamente fossem havendo vitórias, né? Aí eu só queria saber se existia alguma contraposição nesse sentido. Porque, no fundo, se a gente para para pensar,
a visão do Derek Bell, ela ao mesmo tempo, né, ela tem uma perspectiva bastante cínica em relação a essas conquistas, ou seja, ele vai dizer, olha, toda conquista no direito, ela é provisória, ela é uma conquista precária, ela tá muito mais, ela diz muito mais sobre ajustes contingentes, né, e sobre um esforço muito permanente dos grupos, né, brancos, digamos assim, de manter os seus próprios privilégios, de minimizar qualquer perda que venha a se dar, né, por meio desses reconhecimentos, do que propriamente por um processo evolutivo e gradual de desenvolvimento do sistema. Isso também é muito presente na Patricia Williams e na Angela Harris, em todos esses autores. Ela está longe de ser uma autora ingênua, ou uma autora que acha realmente que o sistema liberal ele vai naturalmente caminhar em direção ao progresso, em direção a uma sociedade inclusiva. O que ela não negligencia é que o campo do direito é um campo de luta concreta. O campo do direito ele é um campo de luta genuína. Ela não vai dizer que é o único campo. E ela não vai dizer que garantir a igualdade formal basta. É aquela velha história, né? O fato de o caso Brown versus Board of Education, né, ter garantido que todas as crianças negras e brancas são iguais e podem ter acesso à educação formal, esse reconhecimento jurídico teve um efeito muito menor na vida social do que se esperava, no sentido de que não garantiu que os negros tivessem acesso real à educação, a escolas de qualidade, e por aí vai, né? Muito pelo contrário. Mas isso não esvazia o fato de que o espaço do direito, o espaço institucional, segue sendo um espaço estratégico de luta. Percebe? Sim, não, olá? Alguém? Sim, perdão. professor, Sim, agora perdão. ficou Sim, claro. professor. Porque é como se ela dissesse assim, como é que eu vou dizer? Tudo bem, nós precisamos lutar pelos meios de produção material. Precisamos conquistar os meios de produção material da sociedade. Mas a gente precisa lutar também pelos meios de produção simbólica. Quer dizer, a gente precisa lutar para ocupar esses espaços. Não faz sentido, vamos dizer assim, até de um ponto de vista de militância, deixar esses espaços vazios ao argumento de que, na verdade, eles sempre estarão a serviço do opressor. E, por conseguinte, não há nada o que se fazer com eles. Percebe? Quer dizer, votar ainda é importante, ser eleito ainda é importante, quer dizer, participar desse espaço ainda é importante. Sim, sim. Bom, eu trouxe aqui a figura de vários Keynes, mas também não vou desenvolver isso, mas eu acho que é autoexplicativo. Mas diz muito sobre a crítica que a Patricia Williams faz, vamos dizer assim, do esquerdomacho, vamos dizer assim, ou dessa parte da tradição crítica que acabava minimizando a luta por direitos. Bom, para a Patricia Williams, os direitos civis são a prova, e aqui eu estou falando do movimento por direitos civis, Martin Luther King e por aí vai, né? São a prova de que as minorias elas podem, em alguma medida, se beneficiar do discurso dos direitos. E mais, ela diz, olha, os direitos, a ideia de direito, a ideia de que eu sou sujeito de direito, e que é preciso lutar pelo reconhecimento, enfim, pelo meu reconhecimento enquanto sujeito de direito, ela tem uma dimensão transformadora e ela tem uma dimensão pedagógica. Uma sociedade, e aí para voltar ao exemplo do caso Loving, né? Uma sociedade
que reconhece o direito ao casamento interracial, por exemplo, né? Pode ser uma conquista puramente formal ou puramente institucional, mas isso simbolicamente tem uma dimensão importante no sentido de desnaturalizar ou de desnormalizar o racismo. Vocês percebem? Sim, professor. Sim, não alguém? Sim, professor. E há um ponto interessante, ela vai dizer mais ainda. Ela vai dizer que hoje, na maneira como a nossa sociedade hoje concretamente está estabelecida, a ênfase na informalidade é um privilégio de homens brancos. Isso é muito crucial. Ela vai dizer, olha, quem hoje, de fato, pode se dar o luxo de dizer eu não preciso do poder judiciário, não preciso ser reconhecido como sujeito de direitos, o direito é um instrumento burguês de opressão e de alienação, vou viver numa ecovila e vou recorrer exclusivamente à mediação e arbitragem. Quem se dá o luxo de fazer isso? Homem branco. Se você é preto e pobre, você precisa, fatalmente, você precisa ser reconhecido como sujeito de direito por parte do poder público. Mas, olha, isso não é uma conquista menor. Bom, isso me lembra um caso, não sei se eu deveria contá-lo. Tá, eu vou contar. Eu tinha uma professora na universidade onde eu me formei, que ela tinha ações muito interessantes em favelas. Ela ia a favelas trabalhar com formação jurídica e por aí vai. Mas o que me irritava é porque ela nunca, em absolutamente nenhuma circunstância, nunca se valia da assessoria dela como realmente um instrumento de acesso à justiça formal. Ela dava cursos de mediação para dentro daquelas comunidades carentes, ela sempre dava cursos de mediação, mas ela, sendo uma advogada, ela nunca se valeu disso para mediar o acesso daqueles grupos ao poder institucionalizado. Você percebe? O que me irritava é porque essa senhora é esposa de um ex-deputado da Arena, do partido da ditadura, que depois foi para o PFL. Se você algum dia jogasse um ovo podre na casa dela, saiba que ela seguramente ia se valer de todo o aparato estatal contra você, mas se por algum motivo alguém jogasse um ovo podre no barraco na favela, ela ia dizer que não, para que recorrer ao poder judiciário, se vocês podem se juntar, enfim, em roda e falar das suas experiências de sofrimento numa estratégia de mediação. Era muito olhar de mulher branca sobre isso, me incomodava assim, profundamente nessa figura. Assim. Não vou dizer nomes, mas depois procurem. O marido dela foi o deputado estadual mais longevo da Arena em Minas Gerais e talvez do Brasil. Embora hoje, sabe-se lá Deus por que, essa senhora seja muito associada à esquerda em Minas. Uma pessoa que fez a vida no PFL, né? Sabe-se lá Deus. As coisas acontecem. Então, bom... Professor! Oi, diga. Não é uma pergunta, é só para saber se você pode desligar o microfone da Kátia. Porque, não sei se é só comigo, mas tá fazendo um barulho. Ah, tá dando microfonia. Deixa eu ver aqui. Aqui também. Tem aqui também. Deixa eu ver como eu faço. Pronto. Professor, deixa eu aproveitar que parou. Manda. Eu tava aqui pensando para saber se eu entendi ou não, mas acho que eu não entendi. A questão do casamento interracial que você falou. Você falou que ela fala que as pessoas aceitarem isso, né? Tipo, entre aspas, legalizar o casamento interracial seria, naturalizar o racismo. Por quê? Não, desnaturalizar o racismo. Quer dizer, aceitar, quer dizer, reconhecer direitos civis a grupos. Eu poderia falar a mesma coisa do casamento gay. Quer dizer, por um lado, se falar casamento, mas a própria instituição do casamento é uma instituição falida, é uma instituição burguesa, viva o poliamor. Quer dizer, é uma pauta importante. Mas, por outro lado, o reconhecimento do casamento gay ele tem uma dimensão pedagógica no sentido de desnaturalizar a homofobia. Você percebe?
Não. Porque, no fundo, a partir do momento em que eu olho para o outro e digo, não, ele é sujeito de direitos e dos mesmos direitos que eu, quer dizer, é um passo no sentido de reconhecer aquele indivíduo como sendo dotado de uma dignidade similar à minha. Entendi, tipo assim, agora todo mundo tem direito de casar, então acabou, tá tudo bem agora. Sim, exato. Para ela, quer dizer, essa dimensão que, para muitos autores, vamos dizer assim, da velha guarda, né, é uma dimensão puramente simbólica e, por conseguinte, menor, ela é uma dimensão importante, no sentido de que ela educa a população, porque ela normaliza situações que até aquele momento eram vistas como anormais, como aberrantes, vamos dizer assim, como objeto de disputa. Entendi. Professor, Diga. Eu faço letiva também com estudos críticos, jurídicos críticos, e a Júlia passou um texto, né, da Angela Harris, eu confundi o nome, essa semana. E nesse sentido, ela fala, eu até comentei isso na aula, da analogia lá do Rei Lear, da peça lá do Shakespeare. Essa é a Patrícia Williams. Essa é a Patrícia Williams. Essa é a Patrícia Williams, então, desculpa, confundi. Esqueça dela. Então, você tem algum tipo de ressalva nesse sentido a essa analogia? Porque eu sempre vejo você falando sempre do outro sentido, né, e nunca fala nesse. Aí eu fiquei curioso. Mas como assim? Em que ponto? É porque no ponto do sujeito, né? Porque ela é didática, quando eu entendo você falando que é didático, esse ponto é no olhar do branco, do hegemônico, né? Mas também tem um impacto importante, né, nessa analogia, para o próprio sujeito subalternizado, de ele se ver como igual, né? Que não é simplesmente você tomar consciência de que aquilo não é uma coisa realmente aberrante, está socialmente aceito, também tem um impacto no próprio subalternizado. Sim, maravilhoso, exato, perfeito, perfeito. Não tenho nenhuma ressalva a isso, pelo contrário, pelo contrário. Obrigado. Aliás, Oi, manda. Não, pode falar, depois eu falo. Não, pode falar. Então. Não, porque ele falou isso, aí, tipo, voltando ainda à questão do casamento, que é um exemplo que eu estou usando para tentar entender isso. Essa perspectiva de, tipo assim, agora que os direitos estão respaldados, os subalternizados se sentem, tipo, se sentem respaldados por isso, se sentem um pouquinho mais iguais. Isso, em demasiada medida, não cairia, talvez, por exemplo, no mito da democracia racial. Por exemplo, meu pai é preto e é racista, porque ele fala que não, que a gente tem os direitos iguais, porque todo mundo é igual perante a lei, então isso não é um problema, isso é mimimi da esquerda, então, tipo... Essa é uma ótima pergunta. Uma das críticas uma das críticas pertinentes, eu diria, né, que a primeira geração dos critical legal studies, né, da teoria crítica do direito, vai fazer a teoria racial crítica, ou a parte dela, é que existe uma sedução muito grande na ideia de ocupar esses espaços formais e abandonar a luta de base, digamos assim. De que haveria uma sedução muito grande no sentido de que basta que eu tenha uma sociedade que garanta esses direitos formais e a dimensão, vamos dizer assim, estrutural, né, das relações de poder, ela pode ser mantida tal como está. Não é à toa, né, que uma figura importante aqui no Brasil, dentro da discussão sobre representatividade, fez propaganda para uma empresa de entrega por aplicativo no dia da greve dos entregadores de aplicativo, né?
Então é muito engraçado. Ao mesmo tempo eu falo, olha como essa empresa é representativa, ela me contratou, me pagou uma pequena fortuna para fazer propaganda dela na TV, emprestando todo o meu prestígio enquanto uma acadêmica a essa empresa. Se o fato de que os entregadores de aplicativo hiperexplorados dessa empresa são majoritariamente negros, né? E que estão fazendo uma greve justamente contra a espoliação que eles estão sofrendo dessa empresa durante a pandemia. Se eu estou ignorando esse fato, tudo bem, porque, na verdade, o importante aqui é que conquistamos direitos formais. Essa é uma crítica muito recorrente. Eu não acho que ela atinja necessariamente a Patricia Williams, ou o Derek Bell, ou a Angela Harris. Por quê? Porque esses autores eles sempre vão argumentar, e esse é um ponto que é chave, que o que a gente precisa ser é multilingüe, ou seja, a gente precisa, ao mesmo tempo, lutar por direitos e lutar contra o direito. A gente precisa, ao mesmo tempo... com e contra. A gente precisa, ao mesmo tempo, utilizar a luta por direitos como um instrumento de empoderamento e como um instrumento para ocupar esses espaços, mas nunca descurar, vamos dizer assim, né? Nunca ignorar uma luta maior, que é uma luta sistêmica, né? Uma luta que envolve as estruturas profundas da vida social, né? Então, quer dizer, não basta que eu lute para que a garota propaganda da empresa de entrega de aplicativo seja uma mulher negra empoderada e famosa no mundo acadêmico, se essa mesma empresa trabalha dentro de um sistema que depende da exploração de homens e mulheres negras dia a dia, quer dizer, exposto a todas as intempéries na sua bicicleta, ou na bicicleta que ele aluga, percorrendo não sei lá quantos quilômetros para fazer, enfim, R$50 por dia. Vocês percebem? Então, para eles, essas lutas elas precisam vir conjugadas. É por isso, inclusive, que eles veem com muita desconfiança o discurso de inclusão, ou aquilo que a gente chama, né, tradicionalmente, de cidadania pelo consumo. Você se torna cidadão à medida que você se torna consumidor, ou que você é alçado à condição de consumidor, você tem condições de consumir produtos, né? Você tem o direito de consumir produtos. Isso não é cidadania, você não é cidadão simplesmente porque você ingressa dentro do mercado de consumo e é reconhecido como um consumidor, entre outros, né? Por isso que eles vêm com uma desconfiança muito grande, por exemplo, sobre o Black Money, ou sobre o Pink Money. Vejam, são autores, boa parte deles, que sempre trabalham a partir de um horizonte que continua sendo um horizonte socialista. A grande diferença que é interessante aqui é a ênfase que eles vão dar para o direito como um instrumento importante de conquista dentro de uma agenda que segue sendo uma agenda socialista. Você percebe? Felipe, Diga. então, assim, não sei se eu estou entendendo certo, mas a crítica do CLS, ela é como se a teoria racial crítica ela concordasse, acolhesse a crítica do CLS, tirando a parte que diz que os direitos não têm utilidade nenhuma, mas todo o resto eles concordam, por exemplo, até porque eles vivem isso, de que o fato de ter um direito não significa que acabou o racismo. Eles concordam com as críticas do CLS, só a aplicação prática, no caso de lutar por direito, que muda. Sim, é uma mudança em termos de estratégia. É claro que há uma outra mudança que ela é central, né? Porque para a teoria racial crítica, a análise que os CLS fazem, né, do direito ainda é uma análise descarnada, porque é uma análise que não... A primeira geração, né? Porque é uma análise que ela não considera gênero, raça, orientação sexual, e como isso incide, inclusive, numa leitura de classe. Eu não posso discutir direito e classe, o direito de sociedade, o direito de relações de classe, por aí vai, sem levar em consideração o fato de que não existe classe em abstrato.
Quer dizer, todo indivíduo ele é um indivíduo dotado de um corpo, né? Esse corpo ele é valorado ou desvalorado de formas diferentes na sociedade. Então, isso é um ponto que para eles é importante e que muda o tipo de estratégia que eles vão fazer. Entendi. A gente comentou, né? O direito tem que acabar, porém depende. Exatamente. Exatamente. O direito tem que acabar, porém depende. Quer dizer, enquanto a revolução não vem, digamos assim, né, a gente se vale do direito como instrumento de transformação. Porém, não agora. Quer dizer, Raquel comentou, né? Porém, não agora. Enquanto a revolução... E mais ainda, quer dizer, é a perspectiva de que é possível revolucionar, ou é possível fazer mudanças estruturais profundas por meio do Estado e por meio do direito. Eles vão dizer, olha, isso é até muito interessante, né? Vão dizer, olha, é bizarro, né, que sejamos nós, que fomos sistematicamente excluídos, né, e alijados do sistema liberal e do Estado de Direito, justamente aqueles que vão reivindicar a importância do Estado de Direito em algum nível. Quer dizer, a questão não é simplesmente suspender o princípio da legalidade, dizer que toda formalidade não importa, acesso à justiça para quê? Isso é bobagem, né? Muito pelo contrário, eles vão dizer, olha, é possível lutar por meio do direito. E a luta por meio do direito é uma luta relevante dentro de um processo de conquista maior. Há um livro célebre dela, né, que vai debater essas questões de uma forma ensaística, que é o Alchemical Notes, Reconstructing Ideals from Disconstructed Rights, que é uma coletânea de ensaios dialogando com o CLS, né, com os Critical Legal Studies, e ela vai dizer algo que eu acho muito interessante. O que necessitamos não é abandonar a linguagem dos direitos para todos os propósitos, mas intentar sermos multilingües na semântica para avaliá-los. Então, é isso. Por um lado, eu critico o direito, mas isso não me impede de lutar por direitos, de lutar pelo reconhecimento dos indivíduos enquanto sujeitos de direito. São lutas que elas correm paralelas e que elas têm que funcionar de uma perspectiva estratégica. A Laura comentou, né, professora, acho essa discussão muito bacana, vejo muito ela dentro das vertentes feministas. A vertente marxista e radical muitas vezes criticam a liberal por muitas vezes se limitarem à lei. Exato. Quer dizer, elas vão argumentar precisamente que a ênfase em garantias e proteções, né, e tutela estatal, não é simplesmente um anseio para sentar na janelinha do ônibus, quer dizer, um anseio para, enfim, para ser para ter os mesmos privilégios que eu estou denunciando. Não é isso, né? Existe uma dimensão que é importante, que é enfim, interessante. A Laura comentou também, né? A lei não acaba com o machismo, mas ajuda as mulheres, como a cota no Congresso, dando mais voz às mulheres. Os dois acabam sendo importantes. Não resolve, mas é um começo, no meu ver. Sim, aliás, só para fechar esse tópico, até porque eu estou atrasado para uma reunião, mas só para fechar esse tópico, a Patrícia Williams vai dizer o seguinte, né? A gente tem que levar em consideração 3 pontos, né, que são importantes na conquista por direitos, no fato de o indivíduo ser reconhecido como sujeito de direito. O primeiro, né, a percepção do indivíduo sobre si mesmo, sobre seu próprio poder, determina sua relação com o sistema de direitos. O segundo, ou seja, né, se eu me percebo enquanto dotado de dignidade, eu sou igualmente livre, igual aos demais, né, isso me empodera de alguma forma. Né. O segundo, o discurso dos direitos continua sendo importante para os negros. E o terceiro, o discurso dos direitos não é restritivo em si. O que é restritivo é seu universo diferencial. Quer dizer, ela vai dizer, olha, da mesma maneira
como as classes privilegiadas, digamos assim, né, se valem da ambiguidade, da indeterminação do direito para impor seus privilégios, é possível também que os grupos vulneráveis se valham dessa mesma ambiguidade, dessa mesma indeterminação para estabelecer agendas de luta. Isso são lutas concretas. É por isso que ela defende, inclusive, um modelo, em certo sentido, do que a gente chama de positivismo de combate. Quer dizer, eu posso me valer do direito como um instrumento contra o direito, digamos. Né? Eu vou dar um último exemplo, um exemplo bobo, só para fechar, mas que eu acho que ilustra um pouco essa ideia de positivismo de combate. Eu trabalhei com uma juíza, há muitos anos atrás, que ela foi a primeira juíza em Minas Gerais a reconhecer união homoafetiva para servidores públicos. Porque, vamos supor, sou um servidor público, sou casado com outro homem e eu morro. A justiça não entendia que o meu cônjuge fazia jus à pensão por morte, porque entendia que aquela união era ilegítima. Essa foi a primeira juíza em Minas que reconheceu a legitimidade das uniões homoafetivas, no geral, em Minas Gerais, e também para a concessão de pensão por morte para servidores. Ela era uma juíza da Fazenda Pública. E qual foi o argumento dela? Eu acho o argumento dela de uma sutileza sem par. Ela diz o seguinte: o texto da lei, né, do Estatuto do Servidor Público de Minas Gerais, diz que a pensão por morte vai ser dada ao cônjuge do servidor. A lei não diz a cônjuge do servidor ou ao cônjuge da servidora. Se a lei não faz distinção de gênero, não cabe a mim, enquanto juíza, fazer. Veja, ela está brincando com uma ambiguidade da própria norma, mas que a imensa maioria dos colegas dela, juízes, não estavam operacionalizando, quer dizer, não estavam lendo esse texto normativo nessa direção. Pelo contrário, o entendimento deles era o mais comum, no sentido de reconhecer que a relação homoafetiva não era uma relação estável que faria jus à pensão por morte. Veja, parece uma discussão técnica, mas não é. Vocês entendem? Ela faz um uso da ambiguidade da linguagem jurídica com uma finalidade que é uma finalidade estratégica dentro de uma luta que não se esgota no direito, mas que tem no direito uma condição que ela é essencial. Vocês percebem? Quer dizer, ter o casamento reconhecido, ter uma união homoafetiva reconhecida, ela tem uma finalidade, que ela é uma finalidade simbólica, digamos assim, mas ela é uma finalidade estratégica também. Afinal, a gente precisa de dinheiro. Para eu continuar militando pela luta LGBTQI+, ou pela luta antirracista, eu preciso comer. E para que eu coma, quer dizer, eu preciso ter um mínimo de tutela jurídica, né? Inclusive nessas relações. Eu admiro muito essa juíza. Acho que, para mim, assim, uma das poucas juízas que eu respeito, saibam disso. Uma das poucas, realmente, assim, falo com todas as letras, é uma das poucas juízas que eu respeito. Tem gente aí que puxa saco do Barroso, sabe-se lá Deus por quê. Mas, enfim, ela, inclusive, subiu para desembargadora em Minas Gerais. Acho que agora ela já se aposentou. Mas isso, então, para a Patrícia Williams é importante. Né? A gente não pode jogar o bebê fora junto com a água do banho, e a gente não pode ignorar essas dimensões, porque elas são dimensões importantes, sobretudo para os grupos mais vulnerabilizados. E isso é crucial. Não basta eu comprar um discurso revolucionário, mas um discurso que não tenha sensibilidade para as dores e para as dores e para os sofrimentos muito concretos e muito materiais desses grupos mais vulnerabilizados, ignorar o fato de que ser reconhecido como dotado de dignidade intrínseca, quer dizer, ser reconhecido como sujeito de direito, é essencial, inclusive, para que esses grupos se empoderem. Né? E, aliás, para fechar, né, há uma frase do Paulo Leminski que ele diz exatamente isso, né? É preciso muita proteína para fazer uma revolução. É por isso que, em geral, revoluções não são feitas em contextos de fome e de miséria extrema. A revolução ela começa a acontecer quando o povo tem um mínimo de condição material, tem um mínimo de, vamos dizer assim, de Yakult na geladeira e de carne na mesa, que permita que ele realmente se lance a uma agenda maior. É uma ilusão, vamos dizer assim, de homens brancos privilegiados,
achar que realmente é possível fazer uma revolução sem que haja um mínimo de tutela, assim, sem que eu me reconheça e seja reconhecido pelos demais como sujeito. Quer dizer, isso é pré-condição, né? Para que eu seja um sujeito revolucionário, eu preciso, antes de mais nada, ser reconhecido como sujeito. Tranquilo, gente. Podemos fechar? Dúvidas, críticas, sugestões? Alguém quer me matar? Tá ótimo. Foi muito Beleza? bom, professor. Tranquilo, professor. Foi ótima Gostei aula. muito da aula de hoje. Sim, Próxima foi ótima. aula, próxima aula é a aula que eu mais gosto de dar, na verdade, é uma das aulas mais divertidas do semestre, que é sobre a Kimberly Crenshaw, que é a autora do conceito de interseccionalidade. Então, compareça. Acho, quer dizer, um debate que é interessante, que está na ordem do dia hoje, né? Está na moda. Bom, mas é isso, pessoal. Até mais, cuidem-se, bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau, Obrigada, professor. professor. Eu também. Tchauzinho. Tchau, tchau. Terminei, mamãe. Vou. Tô atrasado, na verdade. Era para eu ter entrado há 10 minutos. Meu Deus. Deixa eu fechar aqui.